naquele período a música rap como forma, né, de expressão, de discussão e tudo mais. Então foi um instrumento que me permitiu que eu de fato pudesse me organizar, ler livros e tudo mais. E aí eu queria cantar uma música para vocês. Eu sei que hoje o rap tá muito chato, né, principalmente aquele trap lá que é meio chatinho, mas assim, eu queria fazer um rap com vocês aqui. Vocês me permitem, me autorizam? Vão ficar chateados? Preciso consultar vocês aí primeiro, né? Já que funk eu não sei cantar, né? E outra, eu já moro na Rua do Fluxo, então imagine, né? Eu já durmo dançando, tá certo? Então, tudo bem? Então a música que eu vou cantar chama-se Vamos Ler um Livro. Foi uma música que nasceu lá na minha quebrada, na cidade de Tiradentes, onde não tinha uma biblioteca comunitária e tal. Aí, a partir dessa música que a gente fez lá na quebrada onde eu moro, a gente fez uma campanha de biblioteca comunitária e hoje ela existe, né, tem mais de 20, 30 anos lá na cidade de Tiradentes. Até então, parecendo Silvio Santos aqui, uma coisa assim barata. E aí, assim, então, eu vou fazer um refrão e eu quero que vocês cantem comigo. Pode ser? Ah, mas parece que vocês estão um pouco desanimados aí, ó. Então o refrão é assim, ó. Eu vou falar, ó. Vamos ler um livro, vamos ler um livro. Povo da periferia, vamos ler um livro. Vamos ler um livro, vamos ler um livro. Eu quero ouvir a maioria, vamos ler um livro. Aí então vocês vão fazer o seguinte, ó. Vamos ler um livro, vamos ler um livro. Vamos ler um livro. Estão envergonhados, né? Então vamos lá, ó. A gente só começa se... Ó, então, ó. Vamos ler um livro, vamos ler um livro. Povo da periferia. Aê, vamos ler um livro, vamos ler um livro. Eu quero ouvir a maioria. Então assim que vai ser o refrão, hein? Vai começar o trabalho, eu sei que vocês têm hora. Eu não vou nem começar a me desculpar. Então, ó, vamos lá. Agora acompanhando a palma. Ó. Aumenta só mais um pouco. Vamos lá, aí, ó. Vamos ver se eu vou fazer. Ó, essa foi Veraldo, hein? Ei, cara, mergulhe na história. Preste atenção no que eu vou falar agora. Chegar de levezeira, chegar de babaquice. Procure se informar, não seja o mestre da burrice. São tantos que falam merda, esse jogo é um tormento. Procure ler os livros, é a máquina do tempo. Agora milhares de livros estão ao seu alcance, mas você não quer saber, chanteia a placa a todo instante. Você só fala parceiro da cima, meu irmão. Procure ler um livro, a fonte de informação, mas você não quer saber, só se liga em leituras pornográficas. Bem grande na capa, mesmo esse tipo de coisa para você, informação. Se liga nas patricinhas que aparecem na malhação. A televisão é uma droga que esconde a nossa história. Só tem coisa pra boy, quer ver os grupos pedindo esmola e os grupos de rap que estão surgindo agora. Vamos ler mais livros e mostrar a verdadeira história para aqueles que acham que o hip hop é brincadeira e vem aqui no palco só para falar besteirices e me certas patricinhas, as garotas que nos criticam e não tem nenhuma teoria. Agora eu quero ouvir todo mundo comigo. Vamos ler um livro, vamos ler um livro. Vamos ler um livro, vamos ler um livro. Vamos da periferia. Vamos ler um livro, vamos ler um livro. Eu quero ouvir o Maninho. Vamos ler um livro, vamos ler um livro. Eu quero ouvir o Itani. Vamos ler um livro, vamos ler um livro. Eu quero ouvir mais uma vez. Somos da juventude, mas não queremos ser os tais, pois sabemos que a boa leitura ensina até demais. Portanto, meu amigo, procure se informar, pois do jeito que está, não pode ficar. São tantos sem cultura, sem conhecimento para trocar. A leitura é importante, o livro é uma arma fatal que acaba com a burrice, deixa somente legal. O meu nome é Weber, já fui um cara acomodado, mas cansei de ouvir besteira, muito papo furado. Hoje eu sou professor, não me julgue mais informado. Se hoje eu sei um pouco, eu quero aprender muito mais. Eu não sou que nem outros maninhos que sabem pouco é ser demais. Eles falam da droga, falam que ela vai te destruir, mas o álcool baseado, eles vivem a consumir. Será que o álcool baseado também não é uma droga? Não te critico, cara, eu só quero uma resposta pra vocês que acham que eu estou falando bosta. Pra mim não batem palmas, pra mim veria as costas, mas se estão gostando, eu quero ouvir todos comigo. Vamos ler um livro, vamos ler um livro. Vamos ler um livro, vamos ler um livro. Povo da periferia. Vamos ler um livro. Vamos ler um livro, vamos ler um livro. Eu quero ouvir vocês. Vamos ler um livro. Vamos ler um livro, vamos ler um livro. Povo da periferia. Vamos ler um livro. Vamos ler um livro,
livro, vamos ler o livro. Eu quero ouvir mais uma vez. O hip hop vira moda, isso não pode acontecer. Com tantos caras contando historinha, o hip hop irá descer. Estou falando daqueles caras que não tem ideia pra debater. Puta que eu pariu. Esses caras se digam rap, mas pergunto sobre a história, certamente eles não conhecem. Eles usam o movimento só pra ficar com mulher. Muitas coisas que perguntamos se eles não sabem o que é. Estou cansado de ouvir esses caras falar besteira. Chega de lembrar babado que hip hop da brincadeira. Vamos mostrar a história que a escola não mostra hoje em dia. Em forma de rap, mostraram para o povo, para os trabalhadores que moram na periferia. Vamos ler o livro, vamos ler o livro. Povo da periferia. Vamos ler o livro. Vamos ler o livro, vamos ler o livro. Para acabar mais uma vez. Vamos ler o livro. Isso é um rap aí que eu fiz e tal. O tema que eu vou enfrentar aqui com vocês hoje é justamente sobre a questão do negro no mercado de trabalho, né? Racismo e o mercado de trabalho, tá certo? No mundo do trabalho, pensando como é que a gente pensa o papel do negro no interior da nossa sociedade, tá certo? E aí eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é primeiro tentar recuperar. Eu vou ficar em pé assim porque ficar um pouco verso professoral fica chato, tá certo? Então acho que aqui pelo menos a gente permite aí uma reflexão coletivamente. Bom, a primeira coisa que a gente precisa definir para pensar a questão do racismo no mercado de trabalho é primeiro entender que no Brasil, desde a sua formação, o racismo acompanha a sociedade brasileira, tá certo? Ou seja, então, o Brasil, como muitos de nós já sabemos, ele se formou, ele se forjou na base do processo de trabalho escravizado, não é? E o trabalho escravizado, que se inicia ali desde 1534 mais ou menos, né? E que se arrastou até 1888, tá certo? Para que o negro, o africano escravizado, fosse submetido ao trabalho escravizado, se construiu uma gama de argumentações para justificar a dominação e a escravização. E aí que, a partir dessas justificativas, que a gente pode entender o que é o racismo, tá certo? Ou seja, então, não se discute a questão do racismo no mercado de trabalho ou o racismo na sociedade sem que nós não conheçamos ou entendamos o que é o racismo, tá certo? Então, o que seria o racismo, né? O racismo nada mais é do que uma justificativa de uma dominação ideológica e política que tem como finalidade aprofundar as desigualdades sociais, percebe? Mas o racismo também, ele é uma forma de construção de uma história com E, não é história com H, história com E, que procura construir uma história mítica e mística de um determinado grupo. Vou dar um exemplo rápido para vocês. Como eu sou da história, eu aprendi, por exemplo, com Heródoto, que é o pai da história, que história com H significa testemunho. Ou seja, então você testemunha um momento histórico e um evento, e a partir desse testemunho você consegue explicar um determinado evento. A história com E não, ela escamoteia, ela esconde a verdadeira história. Então vou dar alguns exemplos para vocês entenderem rapidamente aqui por que o racismo ele é anti-histórico e é uma ideologia de dominação. Por exemplo, antes de 1500, atenção aqui, isso é muito importante saber, o europeu tinha contato com o africano, sabia? O europeu, não sei se vocês sabem dessa história, mas eles ficavam maravilhados quando eles entravam em contato com os africanos, sabia disso? Eles tiveram contato com as bibliotecas, olha que coisa bonita. Eles, a partir do contato que eles tiveram com o africano, eles mudaram a sua diversidade alimentar, sabia disso? Morango e tantas outras alimentações que permitiu que o europeu desse um salto qualitativo, sabia? E mais, veja que coisa interessante. Antes de 1500, ou seja, antes do contato do europeu com o africano, sabe o que eles pensavam? Que a Terra era quadrada. Não venham pensar que essa coisa do burrismo, que alguns deu o nome de bolsonarismo, começou a pensar que a Terra era quadrada agora. O europeu pensava que a Terra era quadrada. Mas quando eles tiveram contato com os africanos,
que penetraram ali na Península Ibérica, na região que hoje a gente conhece como Espanha e Portugal. Os mouros, os africanos, levaram uma gama de conhecimento significativo de astronomia, astrologia, cosmologia, tá certo? E tudo mais, e que permitiu que o europeu, de fato, se convencesse que a Terra era redonda. Olha que coisa interessante. E mais, as construções do africano eram tão significativas que tem documentos que mostram, sabe o quê? Os brancos asseverando o africano, sabia? Imagina se eles ajoelhados assim, ó. Ô, africano, obrigado por ter nos dado as letras, o conhecimento, a matemática, a filosofia. Quem tem filosofia aqui no ensino? Se é que tem ainda, porque o Tarcísio está atacando, né? Bom, professor de filosofia, você já falou que a filosofia nasceu na África? O professor de filosofia teu já disse que o Platão ficou 24 anos estudando no Egito? Então agora fala para ele lá estudar filosofia sério, porque não dá para encher o saco também, né? Então veja, os filósofos aprenderam filosofia com o africano. Tales de Mileto, Heráclito, Zanon, Parmênides, não foi lá na Grécia lá não, viu? Eles estudaram no Egito. Ó, que coisa bonita, né? E aí, a partir desse cabedal que eles aprenderam na África, eles de fato o levaram para a Europa. Não é verdade? Então, vejam, o africano, por exemplo, a gente tem que falar para as pessoas que o branco se branqueou por conta do africano, sabia? Sabia disso? Precisa ser dito para as crianças. Como é que se deu isso? Quando Grimaldi, o primeiro Homo sapiens sapiens em África, a partir de todo o conhecimento do grupo que ele pertencia, e por meio da descoberta do fogo, foi permitido que eles pudessem migrar para regiões frias, como por exemplo a Europa. Sabia? A partir desse momento, por conta da descoberta do fogo, eles ficaram lá, ó, milhões e milhões de anos no continente europeu. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a se despigmentar. Começaram a perder o pigmento. Por que a gente tem o pigmento na pele? Porque quem é da biologia aqui sabe. Pigmento da pele é para protegermos do raio solar. Mas como ele estava numa região fria, então ele começa a se despigmentar. Por isso que o branco é branco. E aí o cabelo dele começa a ficar liso. O cabelo do europeu não é liso porque é bom. Isso é a ideologia do racismo. Certo? O cabelo liso, qual que é a função? Ele começa a ficar com o cabelo liso porque o cabelo liso permite que o corpo dele fique mais aquecido. Sabia? O nariz dele começa a afinar. Não é porque é o mais bonito, é porque o nariz fino, na região fria, permite que o nariz fino, ao respirar, você aquece a temperatura, certo? E deixa a temperatura do ar, na qual o nosso pulmão suporta. É só essa função do nariz fino, tá? E os olhos dele começam a ficar esverdeados e azul, por quê? Porque como ele está numa região distante, ele não precisa de melanina para filtrar o raio solar. Olha o que o racismo esconde. Ele esconde que a diversidade humana tem a ver com as adaptações num determinado espaço onde o ser humano se encontra. Mas o que os racistas disseram? Ah, o indígena ou o africano são, por exemplo, inferiores e tal. Aliás, até inventaram um termo etíope, povo da face queimada. Tá certo? Chamaram a região que nós conhecemos hoje de Egito, que na verdade o Egito não era Egito, viu? A palavra Egito foi um termo utilizado e construído pelo europeu. Antes do europeu conhecer o Egito, sabe como que se chamava a região que hoje nós conhecemos Egito? Kemet. Sabia? E ainda dizem hoje que a Cleópatra era branca, que também não é verdade. Ainda que ela tivesse descendentes dos Ptolomeus e tudo mais, não vou entrar aqui. Bom, então o racismo ele esconde isso, percebe? E aí, por exemplo, os africanos ficaram mais de 700 anos na Europa, sabia?
Então, inclusive Portugal e Espanha. Então, ó, não sei se eu tenho uma triste ou uma boa notícia para vocês, mas no Brasil se tem um costume de fazer o seguinte: das pessoas, quando você fala para elas assim, ó, você é descendente do quê? Todo mundo sai correndo para Portugal e Espanha para não querer reconhecer o seu lado negro, né? Pasmem, mas esses que fazem isso estão indo para a parte mais africana da Europa. Então, quem quiser correr já querendo não ser negro e ir para Portugal e Espanha, saibam que está indo para a parte mais rica do ponto de vista do conhecimento, né, ou da história do africano na Europa. Tá bom? Veja, então o racismo ele vai escondendo isso, tá certo? Então por isso que quando a gente pensa a questão do racismo, a gente só pode combater o racismo conhecendo, lendo, se apropriando de uma história, da verdadeira história, tá certo? Daquela história que não foi contada na escola, né? Por exemplo, quando a gente nos livros de história aprende a questão do Brasil, o que eles dizem? Olha só, já começa desqualificando. O escravo negro veio para o Brasil em 1500. Quando eles dizem isso nos livros, eles estão partindo da ideia de que o africano, historicamente, sempre foi escravo nessa região. E quando, na verdade, não é. Quando a gente estuda a história do continente africano, você vai ter regiões que, de fato, havia escravidão e etc. Mas nem todos que aqui vieram eram escravizados. E sabe por que eles escravizaram o africano? Não foi só porque traficar africano dava dinheiro, mas é porque o africano tinha um conhecimento significativo que, inclusive, permitia que ele pudesse exercer determinadas funções aqui na região, nas Américas, sabia? O africano tinha um domínio do ferro, tinha o domínio da metalurgia, tinha uma técnica e um conhecimento significativo que fez com que o europeu optasse em submeter compulsoriamente o africano ao trabalho escravizado, porque ele sabia que eles tinham um conhecimento significativo. O que eu estou tentando dizer aqui para vocês? Que são negros e negras, ou que talvez mesmo com a pigmentação de pele um pouco mais clara, quando eu ficar rico eu vou dar uma bolsa. Na verdade eu vou dar uma viagem para vocês, para irem para a Europa e para os Estados Unidos. 2 viagens, tá bom? E vocês, quando chegarem na Europa e nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu gostaria que vocês nem dissessem é que são brancos. Nem vem, mesmo quem está aqui com a pele um pouquinho mais clara, até com o cabelo lisinho, se chegar para lá e falar assim, não, eu sou um branco no Brasil, os caras, cala a boca. Você não é branco não, hein? Ah, não, mas falaram lá no Brasil se construiu uma falsa identidade para que as pessoas não pudessem reconhecer a sua ancestralidade diaspórica africana. Então, ó, vou dar a viagem para vocês e tudo mais para que vocês possam ir para lá, mas saibam que brancos vocês não serão classificados enquanto tal. Certo? Percebe? Então, veja, se construiu uma história, tá certo? Então, quando a gente pega a história da escravidão, né, ela resume o africano a escravo. E aí, quando se fala de escravo também, pega as pinturas do Jean-Baptiste Debré, né, aquelas pinturas que eles colocam no livro didático, como quando fala do africano, como é que mostra o africano? Dentro do navio negreiro, não é isso? Ou então preso com uma bola de ferro, colocando o africano apenas como escravo. Mas o que era esse trabalho escravo? Aí é que tá, por exemplo, eu fiz aqui, depois vocês mandam uma cópia para a galera, ou depois eu posso te encaminhar, ó. Tem um estudo do Clóvis Moura que ele aponta aqui mais de 100 ofícios que o africano realizava na época da escravidão. Médicos, atenção aqui, hein, aquela visão que a gente tem. Ah, não precisa segurar aí, depois a gente vamos submeter o cara aí, ó, pô. Não, pô. É pra apoiar. Não, olha só. Eles resumiram o africano. A gente pensa que ele era só o escravo, não é? Então você tinha médicos, regentes de orquestra, violinistas, ó que coisa interessante, enfermeiros, sapateiros, padeiros e tantas outras atividades. Mas o que a gente aprende com a época da escravidão? Ele lá só cortando cana, ou então na moenda, não é assim? Mas na verdade não, poliglotas.
Vocês sabem que o Borba Gatos era analfabeto, né? Vocês sabem quem foi o Borba Gatos? Sabe, gente? Não estão perdendo nada, mas é importante procurar a história. O Borba Gatos é uma figura, o Bandeirantes, que tem uma estátua dele lá na Avenida Santa Amaro. Inclusive tem um cara do movimento social que tentou tocar fogo lá e tal na estátua. Mas vejam, os bandeirantes, eles eram analfabetos, chulos, rústicos, ignorantes. Mas o que a gente vê aí? Eles, né, enquanto as figuras, né, exemplares, né, expressão dos desbravadores de terras e tudo mais. Não é assim que a gente aprende? Todavia, quando a gente pega a história, a gente vai ver que os brancos eram analfabetos. Não tinham conhecimento. O africano poliglota, quanto mais conhecimento ele tinha, mais caro ele era. Sabia disso? Vocês estão entendendo o que eu estou chamando a atenção? Como que o racismo esconde a história? Então nós devemos ter orgulho de saber que pertencemos a um grupo social que historicamente contribuiu para o processo civilizatório da humanidade. Que contribuiu para que a humanidade pudesse se alavancar, e não foi só na época da escravidão não, viu? Hoje, sabe qual que é o país que mais fornece cobre para o planeta? Zâmbia. Para ficar na Zâmbia. Veja, a África ainda hoje contribui significativamente para a humanidade. Para a gente ter aqui o celular funcionando, minérios estão sendo extraídos do continente africano. Percebe? Veja, então o racismo ele vai escondendo isso. Então quando a gente pensa o racismo no mundo do trabalho, é pensar primeiro o seguinte: quando se abole, daqui a pouco eu estou indo para os finais, como que é? Já vai dando estou com um tempinho, vai negociando um tempinho aí, né? Então veja, quando a gente pensa a questão do racismo no mercado de trabalho, a gente tem que pensar o seguinte: por que o racismo perdura no interior do mercado de trabalho? Essa resposta a gente também só vai buscar historicamente. Por exemplo, quando se aboliu a escravidão, em 1888, não sei se vocês sabem, mas a princesa Isabel ratificou aquela lei, a Lei Áurea, lembra? Lei Áurea. Sabe quantos artigos tinha naquela lei? 2 artigos. Nenhum artigo ali preconizava, por exemplo, que os descendentes de africanos escravizados deveriam ser indenizados, que era uma proposta dos movimentos abolicionistas encampados pelo Luiz Gama, André Rebouças, Antônio Bento e tantas outras figuras que lutaram em prol da abolição da escravatura. Então veja, quando se abole a escravidão no Brasil, o que eles fazem? Constroem um projeto de país e eles tinham como finalidade construir um povo brasileiro. E aí, quando as elites olhavam para o povo brasileiro, eles viam a diversidade do nosso país. Aí eles falavam assim: mas é com essa diversidade que a gente vai dizer que nós temos um povo? Negros, mestiços, povos originários, e estavam vindo também os povos da Ásia. Eles falavam assim: não, isso aqui não é modelo de país, não. Por quê? Porque eles queriam um país branco, civilizado na cabeça deles e cristão. Percebe? E aí, a partir disso, o que eles começaram a fazer? Construíram um projeto de branqueamento no Brasil. Então, primeiro eles criaram categorias para que a gente não pudesse se identificar. Então, eles inventaram moreno, mulato, cafuso, né? Tudo isso para deixar a gente mais confuso, na verdade, né? Porque, na realidade, esses termos que eles construíram, de moreno, mulato, cafuso e tudo mais, foram termos para esconder a verdadeira identidade da sociedade brasileira. Primeiro ponto que a gente tem que entender. Paralelo a isso, eles construíram um código penal, sobretudo quando o Brasil inicia a Primeira República, em 1892, tá certo? Um código penal que criminalizava o negro, que criou o estereótipo do negro vagabundo, tá certo? Começaram a proibir as práticas da capoeira, das religiões de matriz africanas, das benzendeiras, das curandeiras, percebe? E, inclusive, começaram a criar um estereótipo do tal do menor.
Menor, que na verdade era o filho do trabalhador africano escravizado, tá certo? E o adolescente passava a ser o filho do playboy, em outras palavras, tá certo? Então, quando a gente fala assim, o menor mata adolescente, que a gente vê muito nas mídias, é justamente para distinguir, diferenciar o filho do pobre em relação ao filho do rico. Ou seja, então se construiu um projeto de país cujo descendente de africano não foi inserido nessa sociedade. Entende o que eu estou chamando a atenção? E, ao mesmo tempo, eles começaram a criar um estereótipo do negro vagabundo. Ah, o negro não quer trabalhar e tudo mais, tal. Mas, na verdade, não foi isso. Se construiu um projeto para tirar o africano do mercado de trabalho. Não é à toa, se vocês pegarem na quadra dos anos de 1870 para 1800 e até o final da escravidão aqui no país, parte do trabalho que era exercido livre no Brasil era feito pelos africanos no Brasil, sabia? Então, o que eles fizeram? Com a política do branqueamento, começaram a instituir, a partir de 1871, aquilo que hoje a gente denomina como lei de cotas. A primeira lei de cotas no Brasil não foi feita para contemplar a população negra, não, viu? Foi feita em 1871, quando o Estado brasileiro financia a vinda de imigrantes europeus para que eles pudessem ocupar os espaços que negros e negras já ocupavam no mercado de trabalho. Então, o negro no Brasil foi catapultado para fora do mercado de trabalho e foi substituído pelo imigrante que veio para cá. Mais uns 10 minutos, eu ganhei 10 aqui, ó. Não, mas vamos em frente. Tá. E aí, assim, então, o negro foi jogado para fora do mercado de trabalho. E o europeu teve terra, teve trabalho, teve uma política de Estado. Aliás, dizem até que o negro não tinha aptidão para trabalhar no mercado, para atuar no mercado de trabalho. Isso também não é verdade. Na verdade, os europeus aprendiam eram com os africanos, ex-trabalhadores livres. Sabia disso? Quem já assistiu Terra Nostra? Ele sofreu, quem mais sofreu, né? Veja, o Terra Nostra, convido vocês a assistir, se tiver tempo. Mas tem um dado interessante lá. Ele mostra os trabalhadores imigrantes se adaptando ao trabalho, sofrendo lá, sabe assim? Eles vão sofrendo e tal para fazer o trabalho. Veja, o que eu estou tentando chamar a atenção aqui é o seguinte: aqui, o mercado de trabalho, dentro dessa forma de como o racismo se forjou, se formou na sociedade brasileira, se criou um estereótipo de tipo de trabalho para negro e tipo de trabalho para branco. Percebe? Lá na universidade, lá quando eu assumi lá, aí quando você entra lá, o pessoal fala assim, quem é você? Eu falo, não, eu estou assumindo aqui, professor. Ah, tá. Aí, às vezes, quando eu sou chamado para ir dar palestra, você é o Weber? Eu falo, esse é o espantalho que está aqui, mano, não tem outro. Mas por quê? Porque se construiu uma visão, um tipo de estereótipo de quem é enfermeiro, quem é trabalhador. Ou seja, o negro, por conta do racismo, ele deixou de ser humano. Pode ver a gente quando é atendido pelo médico negro, a gente fala assim, aquele médico negro me atendeu. Mas a gente nunca fala assim, aquele médico branco. O dentista negro ou a dentista negra me atendeu. Não. Por quê? Porque o branco passou a ser o parâmetro de humanidade. E os não brancos passam a ser subser. Se eu considero o outro como subser, eu posso fazer o que quiser. Eu lembro quando eu trabalhava aqui, assim, com os meninos de rua, naquela época o bicho pegava, aqui, Praça Getúlio e tal, era pesado, hein? Quando aparecia um menino branquinho, o município se mobilizava. A gente recebia ligação lá, meu, vem logo aqui, tem um menino que nem parece que é de rua. Um menino belíssimo, eu até lembro, não vou aqui falar, né? Deve estar grande. Mas porque ele tinha um olho verde, cabelo liso e a pele branca. Aí eu fui dar um curso para defensores públicos, aí discutindo com eles, eles falavam assim, eu não concedo benefício quando vem branco aqui. Mas por quê?
Porque o branco tem possibilidade. Olha a cabeça do cara. Isso é porque é um defensor público. Veja que coisa interessante. Porque na cabeça dele, só quem deve acessar o serviço é o negro, porque só o negro está numa condição de miserável e tudo mais. Vocês estão entendendo o que eu estou chamando a atenção aqui, gente? Como que eles vão construindo uma visão de não ser humano. Aí chega no mercado de trabalho, pega esses vocês mais novos aqui, que devem estar já se preparando para entrar no mundo do trabalho. Muitos de vocês aqui, quando estudar, tiver lá o cabedal, a profissão, né, rigorosa e tudo mais. Quando chegar no local, a depender do espaço que tem a reprodução da ideologia do racismo, chegar para você, qual a sua ânsia de profissão? Fala. Quero trabalhar numa empresa Qual empresa? de eletrônica. Engenheiro eletrônico. Chega lá o rapaz, como que é seu nome? Me perdoa. Diego. O Diego. Diego chega e fala assim, não, eu sou engenheiro eletrônico, fiz ainda na Politec, na USP, lá no câncer do Brasil e tal. Aí, beleza. O pessoal vai falar assim, Diego? Diego, né? O Diego fez Politécnica na USP. Ah, negro? Não existe isso, não existe. Você percebe? Porque se constrói um estereótipo. Bancário? O máximo que eles vão aceitar é o seguinte, é bancário limpando o chão, meu. Pode entrar em qualquer banco aí que vocês vão ver. Segurança é negro, quem está limpando é negra, o gerente é branco, caixa a depender é nipônica e branco. Mas vai um gerente, certo? Do banco lá, por favor, eu quero falar com o gerente, aí o cara chega lá, gerente, não, sou eu. Não, mas sou eu. Em outras, aqui para continuar na toada, não, sou o Diego, tá, sou o gerente, pois não. Não, mas o branco é negro? Sim. Vocês estão entendendo, gente, como vai se construindo esse estereótipo? Percebe? Quando eu entrava na sala, só para terminar agora, quando eu entrava na sala lá no primeiro dia de aula na faculdade, é o melhor dia. Que você mede o quanto que o racismo se reproduz. Aí quando eu chego, eu sou meio de boaça, né? Eu não sou professor pedante, eu chego lá e eles estão pensando que eu sou aluno. Boa noite, gente. Tá? Eu gostaria, né, de me apresentar. O pessoal fala, mas quem é você? Eu falo, infelizmente, eu fiz mestrado, doutorado, essas biboca toda, porque tem que ter e tal, mas eu sou gente. Vejam, mas por quê? Porque se constrói uma visão de quem é ou não aquele que deve ocupar determinados espaços. Mulher negra tem que ser empregada doméstica. Atenção no termo doméstica. Doméstica lembra o quê? Domesticar. Cachorro e empregada doméstica está no mesmo patamar, na lógica desse país escravista. Percebe? A depender, o cachorro é mais valorizado, né? Porque hoje em dia tem pet, teatro, tem até Facebook e tudo mais. Bom, para terminar, eu queria chamar a atenção, depois a gente pode até conversar melhor. O que eu quero refletir aqui com vocês é o seguinte, é que o racismo, por conta desse projeto de país, cujos negros e negras não entraram nesse projeto de sociedade, se construiu um estereótipo de quem é o criminoso, quem deve exercer determinadas funções, e que, portanto, a depender do ofício, a depender do trabalho, o negro é tido como não ser. É aquele que não tem a capacidade de atuar na engenharia eletrônica, né? Por exemplo, na engenharia civil, na construção civil, sim, que é aquele que constrói a ponte, é o pedreiro, é o servente. Mas o engenheiro, não. O arquiteto tem que ser branco e tudo mais. Então, veja, o racismo no mercado de trabalho precisa ser combatido. A gente precisa fazer essa reflexão e entender que essa divisão hierárquica e racial e de gênero do trabalho faz com que, de fato, negros e negras sejam superexplorados, ocupem determinados espaços abaixo do branco. Percebe? Porque no Brasil, como dizia o Joaquim Nabuco, o negro construiu um país para outros. O negro construiu um país para brancos. Portanto, o negro não pode ocupar determinados espaços. Entende? Então, eu acho que valeria a pena, gente, quando olhar esse tema, é pensar como é que o mundo do trabalho está configurado. Percebe? Por que nós, que somos das periferias, dos bairros pauperizados,
temos que exercer funções abaixo da hierarquia. Percebe? Por que nós somos sempre desqualificados? Nos colocam em dúvidas o nosso conhecimento. Percebe? Por que a gente sempre tem que colocar à prova? Por que eu de gravata eu sou chamado de segurança? Por que não é um executivo? Por que a moça negra que faz o grafite é pichadora? Por que a mulher negra que está lá preparando a roupa lá, ela é chamada de empregada doméstica e quando aparece a branca, ela é a costureira, a governanta ou secretária do lar. Percebe? E aí eu concluo assim, ó. Tem um livro da Marilena Chauí chamado Conformismo e Resistência, onde ela pegou uma frase que é utilizada na Academia de Polícia da USP no Barro Branco. Na Academia de Polícia, hein? Negro parado é suspeito, negro correndo é ladrão. Então, essa frase já demonstra o seguinte, que o racismo não é uma questão também de ignorância. Ah, eu não sabia. O racismo é uma ideologia introjetada e faz com que as pessoas se eduquem a pensar que existem determinados grupos sociais que não devem ser concebidos e classificados enquanto humanos. Então, ser negro no Brasil é uma luta veemente, 24 horas, para afirmar que nós também somos humanidade. Tá bom? Então, eu paro por aqui para a gente poder aí conversar, se vocês acharem pertinente. Tá bom?